sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem ouvir este episódio e os outros todos nos sítios do costume, no site da Hoopers, hoopers.club, YouTube, Spotify, iTunes. Deem-nos a vossa opinião e é importante para nós ter feedback. Hoje temos dois convidados. Esta temporada tem sido rica em encher aqui o nosso estúdio. Deixa de ser 1 contra 1, é 2 contra 1, é 3 contra 1, é 2 contra 2, vale tudo. Catarina Mota, Ricardo Carvalho, obrigado por virem até aqui. Dois ex-jogadores, ex-treinador. Catarina, tu nunca treinaste, pois não? Nunca treinei. Nem os teus filhos em casa? Isso... Sim, só dando umas dicas. Mas já lá vamos, porque uma das coisas que eu quero precisamente falar convosco é de serem pais, ex-praticantes e agora pais de atuais praticantes, porque estou curioso como é que foi, por exemplo, de gerir este último ano, até também perceber a nível de comportamento na bancada, aquilo que vocês vão vendo por aí e de certa maneira também que exemplos é que devemos dar aos nossos filhos. Eu tenho dois que espero, um já está a jogar e a outra se calhar também vai jogar e também quero começar aqui a apanhar umas dicas para saber como é que vou lidar com isso. Mas vamos começar pelo vosso percurso no basquete e vou começar pelas senhoras, obviamente. Claro. Ricardo, dás-me essa licença, não é? Catarina, qual é a tua primeira memória do jogo de basquete? Ui... a minha primeira memória no jogo de basquete é mesmo quando eu era muito pequenina, porque eu sou filha de 2 professores de educação física e portanto não sei se é a minha primeira vida ou a minha segunda vida, mas a minha vida era passada no ginásio. E de facto a bola de basquete ou a bola de vôlei, porque eu tenho um pai que é do basquetebol e uma mãe que era muito ligada ao voleibol. Faziam parte do meu dia-a-dia, genericamente. Portanto, talvez quando eu fosse bem pequenina criança, o basquete foi introduzido na minha dinâmica em escola, sim. Okay. Comecei na escola, eu andei no Dom Dinis, que era uma escola muito característica da área do desporto, e comecei aí, inclusivamente, a praticar. E pronto. Depois, a partir daí, iniciei no CDU. Lembro-me de ter sido levada para o CDU. Tinhas que idade quando começaste no CDU? Comecei no CDU com 13 anos, iniciada. E antes disso, já agora falavas na questão do vôlei e do basquete lá em casa, havia assim alguma pressão para ires para um lado ou para o outro, ou foi o que tu quiseste? Foi o que eu quis até bastante tarde, porque eu inclusivamente fiz a prática das 2 modalidades, em que havia uma dinâmica muito ativa do desporto escolar e portanto eu jogava voleibol no desporto escolar e pela escola e fazia os treinos desencontrados do basquete e do vôlei. Pronto. Dava para tudo. Dava para tudo. Talvez porque depois comecei a jogar federado, de facto, no basquetebol e acabei por me definir em termos de caminho por aí. Mas até talvez juvenil, eu pratiquei as 2 modalidades em simultâneo. Isso é giro também, às tantas bem, para já, a nível físico, dá mais aptidões, não é? A nível de desenvolvimento pessoal. Sim. E depois dá para perceber realmente aquilo que tu gostas e chegas a uma idade em que tomas a opção, não é? Na prática do desporto, a minha primeira modalidade até foi a natação. Sim, acho que isso é aquela modalidade que todos os pais querem que os filhos façam também. Fiz natação de competição, até uma altura em que tomei a decisão do género, não quer fazer uma modalidade individual. Pronto, e aí foi-me proporcionada as 2 experiências. E talvez o basquete, de facto, tinha ali uma paixão maior, tinha uma intensidade maior, da minha parte, ninguém me pressionou, foi uma escolha minha. E tu, Ricardo, a tua primeira memória do jogo de basquete? A minha primeira memória do jogo de basquete
Curiosamente, nos intervalos dos jogos de futebol. O meu pai é um fanático benfiquista e levava-nos para os cativos, no antigo Estádio da Luz. Sim. E debaixo do terceiro anel havia uns campos de basquete. E eu lembro-me das secas do intervalo, o meu pai falava lá com os amigos e nós ficávamos a ver o pessoal a jogar e de vez em quando havia jogos até. Sim, os salões de formação, estás a falar daqueles campos que havia por baixo da bancada, não é? Por baixo da bancada, sim, exatamente. Que eram de Alcatrão, o Pisa, acho eu. Sim, mesmo de Alcatrão. Eu acho que havia jogos lá de formação, havia. Eu lembro de ver o pessoal ia jogar essas primeiras memórias. Tu, não havia ninguém na tua família ligado ao basquete? Foi mesmo por ti que começaste a ter essa... O meu pai jogou, foi dirigente, okay. Mas eu não me lembro de nada desses tempos. Levava-nos ao basquete, levava-nos ao futebol, mas foi curiosamente que o basquete começou puxado por uns vizinhos, e esses também é uma família muito ligada ao basquete. Família Mesquita ali em Oeiras, todos sportinguistas, nossos vizinhos. Havia aí essa rivalidade. Aquilo é quase uma família, mas parece a bandeira de Portugal, os verdes e os vermelhos. E um dos irmãos era o grande dinamizador do basquete e do mini-basquete ali em Oeiras, e eu comecei com 8 anos. No ADO, na ADO. Do Oeiras. Exatamente. Lembro-me de ir lá jogar quando era miúdo também. Também tinha um piso porreiro. Tinha um piso. Que era mais para o hóquei do que propriamente para o basquete. Exatamente. Era tudo para o hóquei. Tinha particularidade. Não tenho essa noção porque não vivia o clube por dentro. E tinha a particularidade, depois quando aquilo era um ringue inicialmente, foi tapado, e tinha umas chapas, mas tinha umas placas de acrílico verdes. E a parte curiosa é que qualquer pessoa que ali entrava ficava meio marciano, verde esverdeado. E isso pensamos que afetava os nossos adversários. E o teu percurso no basquete então começa no ADO e ficas lá muitos anos, com 8 anos fico até juvenil, o equivalente a sub-16. Certo, atualmente, sim. E nos 2 anos de júnior vou para o Algés. Ok. Quem assiste, a única pessoa para aí que assiste a este podcast já sabe que passa aqui sempre malta ligada ao Algés. A Catarina também já lá vamos, porque também passou pelo Algés. Eu juro que às vezes nem sei. Eu confesso que, por exemplo, no teu caso, Catarina, não sabia ou não me lembrava que tinhas passado no Algés. Por isso foi mesmo, não é de propósito que eu trago aqui pessoas do Algés, mas até porque o Algés não me paga para isso, mas de facto acaba por ser um ponto que nos vai ligando aqui. E eu sei que tu, por exemplo, também continuas muito ativo, até às vezes tivemos no Natal já 2 anos seguidos um convívio de ex-atletas e ex-treinadores, e já passaram por aqui também algumas das pessoas que estiveram por aí, mas então vais para o Algés, e como é que é essa mudança? Sentes diferenças a nível da estrutura do clube, por exemplo? Não tem nada a ver. Eu como treinadores no Oeiras, do ponto de vista de formação, havia de tudo, não é? Apanhei de tudo, menos alguém que tivesse um curso de educação física, por exemplo. Mas gente dedicadíssima a fazer um trabalho excelente. E os meus 2 anos, eu joguei 2 anos de júnior, ainda joguei meia época de sénior. Okay. E os 2 anos de júnior para mim foram um sonho, não é? Primeiro, eu andava no 12º ano, onde só tinha 3 disciplinas, por isso fui profissional do basquete, era a coisa mais importante, e chegava, treinava, descansava, chegava mais cedo, passava horas no Algés, numa equipa muito competitiva, e com um treinador excelente, que era o Carlos Tegas, que tinha sido meu professor no liceu de Educação Física, e que eu já conhecia, e excelente. Uma das maiores referências do basquete de formação em Portugal, não só em Lisboa, mas mesmo a nível nacional. Catarina, voltamos aqui agora ao teu percurso, Quedul, depois do Quedul. Depois do Quedul foi, basicamente passei pelo Colégio São João de Brito 1 ano. O Colégio São João, tu estudavas lá? Não estudava lá, mas tinha pessoas, amigas que estudavam lá, e na altura, sendo mais próximo da minha zona, porque eu vivo no lado oriental de Lisboa, e portanto fazer uma piscina na minha idade, ainda era miudita, iniciadas, quando fui para o Algés era assim uma coisa um bocadinho complicada, mas os tempos também eram outros, e portanto apanhava-se a 50, e no ano seguinte vim para o Algés, onde acabei por fazer a minha formação essencial enquanto jogadora. Sim. Quem me levou para o Algés foi a professora Ana Távora, que foi a minha treinadora, uma treinadora excelente e uma referência para mim enquanto formadora, e desde aí fiquei sempre no Algés até depois ser integrada no CAR em Rio Maior.
do qual faziam parte 4 jogadores do Algés, portanto havia um significado bastante grande. Era eu, a Maria João Guerra, a Patrícia Alfareles e a Ana, a irmã do Nando. Ana Reis, exatamente, pois, isso mesmo. São nomes que de facto dizem-me alguma coisa, mas não confesso mas, que não posso dizer que em termos de representatividade era o clube que estava lá mais. Sim. Portanto, era uma excelente escola de formação, como toda a gente sabe, não é? Sim. E de facto, pronto, fizemos parte desse primeiro projeto, pioneiro em Portugal, e com tudo aquilo que foi de alguma forma a dinâmica montada à volta disso. Posso dizer que os anos do Algés foram fabulosos, não há dúvida nenhuma, e foi uma escola de formação muito grande em termos de valores, não só naquilo que é a formação do basquete propriamente dito, e hoje em dia eu vejo exatamente. Isso era uma das coisas que eu quero perguntar, vou querer vejo grandes diferenças, mesmo muitas diferenças abismais. Claro. Obviamente que tinha tudo a ver com um corpo técnico que tinha, havia como o Ricardo referiu, havia uma estrutura, uma benesse muito significativa. A generalidade da formação do Algés, seja masculina ou feminina, eram professores de educação física, e mesmo quando não eram, obviamente davam apoio a quem não era, e eram integrantes nessa componente. Professores de educação física especializados no basquetebol. Em basquete. E a viver em basquetebol 48 horas por dia. Sim. Eu tive como treinadores a Ana Tavra, tive o Joia, que foi, durante um ano, fez a experiência no feminino. É o meu grande mestre. Foi diferente ver o Joia no masculino e experienciar o Joia no feminino. Mas é um ótimo treinador. E depois tive o Paulo Nuno, que foi nosso treinador depois em séniores. Pronto, no CARS, um projeto diferente, completamente diferente, não é? Como é que foi essa experiência? Tu aí tinhas, por exemplo, a ambição de fazer do basquete a tua principal atividade, de ser jogadora profissional, ou na altura isso nem sequer era quase objetivo aqui em Portugal? Como é que tu... É assim, eu tive a sorte e a felicidade de estar nesse projeto e de experienciar com aquela que é a nossa jogadora, não é? A Tisha fez parte desse universo. Certo. E ela sim era a pessoa que tinha a ambição de ser jogadora. Sim. E de fazer disso uma vida e uma carreira noutro universo. Nível, sim. Sim, é assim, a determinada altura eu acho que quando estamos nessa faixa etária, e provavelmente vivi essa vontade e esse desejo, tenho essa clara noção, e o basquete fazia parte de 80% ou 90% da minha vida. Estou ali um bocado como o Ricardo, não é? Eu também fui da geração em que também só tinha 3 disciplinas no 12º ano. Eu adorava ter sido essa geração. Tinha muito tempo para jogar, e apesar de, lá está, eu ser uma pessoa do outro lado da cidade, vinha para Algés e vinha com tempo para treinar e para brincar, dava para isso tudo. E portanto, em Rio Maior, eu era ainda jovem, não é? Era cadete, basicamente. Portanto, tinha 15, 16 anos, e claro que tínhamos um desejo e uma ambição, acho que qualquer uma que lá estivesse, de fazer do basquete um bocadinho de parte da nossa vida. É evidente que depois depende um bocadinho daquilo que tu também ambicionas para ti, não é? Ser jogador de basquete em Portugal e no feminino não era uma coisa fácil, e não era aquilo que se pudesse assumir como... Hoje em dia é diferente. Hoje é diferente, mas na nossa altura não era assim. Daí eu perguntar se esse era o foco. E portanto, tomar a decisão de ser vida o basquetebol teria que ser numa perspectiva um bocadinho como a Tisha fez, ir lá para fora. Pronto, eu infelizmente, do ponto de vista de carreira de basquetebol, tive uma lesão gravíssima, porque eu, à época também fiz uma ruptura de ligamentos cruzados, ainda em Rio Maior, que é uma coisa que foi difícil depois até de gerir. E isso condicionou-me bastante depois em termos de estudos enquanto jogadora. Embora, quer dizer, joguei até muito mais tarde, não é? Mas Rio Maior foi uma experiência fantástica. Muito... No momento de vida em que é uma experiência difícil, não é? Tu sais de casa dos teus pais, aos 15 anos, ficas ali com as diferenças, lá está, a proximidade com o Rio Maior, de Lisboa a Rio Maior hoje, é muito mais perto do que Lisboa a Rio Maior há uns anos, quer dizer, até
tudo, a todos os níveis. Não havia autoestrada, as até lá, próprias esquece. estradas, Nós as íamos ali em Aveiras e depois era a Estrada Nacional, a tecnologia era sim, tudo, sim, esquece. Era muito mais longe do que é agora, não é? Esquece, não havia Rio nada Maior disto. agora é Portanto, tipo quase a redor de sim, Lisboa. eu anos mais tarde vou jogar para o Rio Maior, Sim. aliás acabo praticamente a minha carreira lá e quer dizer, era um tirinho, estava em 40 minutos, estava em Rio Sim, Maior. certo. Eu lembro-me que, só para teres uma ideia, eu lesionei-me enquanto estava no CAR, não havia contexto de fisioterapia e contexto médico no apoio à seleção e portanto tive que fazer a minha recuperação em Lisboa. Certo. Eu demorava hora e meia, Vir cá. havia alguém da federação que me ia buscar às 6:30 da manhã para eu demorar hora e meia para vir a Lisboa fazer tratamento e para regressar outra vez, E hora para e isto? meia depois para fazer... E para ir para as aulas e não sei. Porque eu estudava lá, Certo. nós estávamos todos a Pois, estudar pois, na pois. escola secundária de lá. Pois. Ok? Pronto, parece que passou pouco tempo, mas era uma Dinâmicas, dinâmica muito diferente. dinâmicas Sim, pesadas. sim. Ricardo, e tu em que altura da tua vida, ou por exemplo quando vais para o Algés, o ser jogador de basquete era aquilo que tu querias para o teu futuro? Ou também não olhavas para isso dessa maneira? Não era porque faltavam algum talento, alguma capacidade física para acompanhar. Não, nunca vi, sempre gostei de muito jogar e gostava de jogar e de treinar, mas depois rapidamente, quer dizer, passa a sénior, a passagem de júnior a sénior é um choque brutal. O Algés nessa altura estava o que seria equivalente atualmente ao CNB1 ou CNB2, já nem sei, talvez CNB2, e passas de uma equipa em que é tudo profissional na cabeça do treinador aos jogadores todos, a um contexto diferente. Completamente diferente, sim. Treinadores diferentes, com uma diferença na qualidade do treino e a motivação de cada um dos jogadores era o que era, não é? Sim. Então aí acabou. E começaste a treinar? Comecei logo, eu acho que no último treino de júniores o Tegas chama-me logo e tenho aqui uma coisa para ti, não é? Eu já tinha acabado o primeiro ano do ISEF, Okay. e ele desafia-me para ir aquelas coisas que as pessoas mais maduras sabem fazer, não é? Para não levar um não, para ir ajudar o Joia numa equipa B. E ao final de uma semana o Joia vira-se para mim: tem jeito para isto? Epá, olha, agora para a semana só vens tu. Mas sabes a dizer isso, e isso faz-me lembrar uma história que se passou exatamente com o Joia há alguns anos, há 6 ou 7 anos, se calhar não tanto. Eu não vejo isso se calhar como uma forma simpática de dizer que não queres, que não serves para jogar. Eu acho que é uma forma... Ele tinha medo que eu dissesse que não quisesse treinar. Não, sim, mas eu acho que ele percebeu que também tinhas aí se calhar algum potencial para fazer isso. O Joia há uns anos agarrou no César Rodrigues, que está agora a treinar em Queluz, e durante alguns anos foi treinador no Algés. O César, eu acho que tinha pai 18 ou 19 anos, e o Joia virou-se para ele às tantas e disse: pá, já percebeste que como jogador não vai dar, mas tu, da maneira como vês o jogo, tu como treinador tens um potencial enorme. Pá, porque é que não mudas já o chip? Porque é que vais esperar mais 3 ou 4 ou 5 anos? Porque é que não mudas já o chip? E o César olhou e disse: pá, realmente isto faz sentido. E de facto o César hoje em dia, e não é por ser meu amigo, eu acho que o César é dos melhores treinadores em Lisboa a nível de formação. E de facto às vezes é importante ter alguém que nos faça mudar a ficha, não é? Foi uma experiência como treinador, ou seja, eu acabei por, num espaço de 4, 5 anos, ser treinado pelo Tegas, dar treinos com o Joia e acompanhar muito próximo a equipa do Joia, porque não foi num ano em cadetes em que a equipa A era o Ricardo Jorge, Luís Silva, Chitas, pronto, uma equipa fortíssima, não é? E que trabalhavam que nem os cães, e eu a perceber aquilo tudo, e à Joia, não é? E à Joia, sem suor e lágrimas. E um ano depois, 1 ou 2 anos depois, era adjunto do Jorge Adelino, em que estar no treino, aquilo eu acho que aprendia por osmose, porque só de estar ali ao lado e ver como... Eu digo isto a muita gente, que devia haver vídeos do Jorge Adelino a dar um treino, porque quem não viveu treinos destes 3 personagens tem muita dificuldade em saber o que é um bom treinador. O que é um treinador, porque... E estamos a falar de treinadores de formação, que eu acho, e agora vamos passar aí para esse lado.
porque lá está, a Catarina há pouco falava na questão dos treinadores de formação e na transmissão de valores, e não ser só uma questão desportiva, porque um treinador de formação é muito mais do que um treinador de basquete. E vocês, agora como pais, a Mariana, a tua filha, joga nos Lombos, os teus 2 filhos jogam no Benfica, certo? Certo. Sofia e Tiago. Vocês, enquanto pais, olham para isso, para os treinadores de formação atualmente, e veem essas referências? Ou seja, vocês veem que as pessoas que, e não necessariamente os treinadores dos vossos filhos, mas no panorama geral, são pessoas que estão preparadas para formar jovens? A experiência da minha filha foi uma experiência excelente. Eu, enquanto passei muitas vezes os velhos do Restelo a dizer que há não sei quanto tempo é que era bom, eu equipar a experiência da minha filha nos Lombos à experiência do Algés daquela altura. Okay. Um nível diferente, mas a minha filha teve como treinadores, teve a Larice, que joga ainda, voltou a jogar, em quem sub-13 tinha um jeito enorme para as miúdas, teve a Nani, que também tem imenso jeito e põe ali a disciplina, apanhou o Paulo Nuno. E depois Lombos, na verdade, no feminino, e a Gilda, apanhou depois a Gilda Correia, que é uma treinadora excelente, excelente durante 5 anos, durante para aí 5 anos, porque a minha filha durante 5 anos anda na sub-19, e eu estava mais do que bem entregue, não é? Então, nem nunca me preocupei. E tu, Catarina, sentes essa... Não, eu tenho uma experiência completamente oposta. Mesmo oposta. No Benfica, a formação é muito deficiente. Portanto, estamos a falar de 6 anos. Os miúdos começaram a brincar ao basquete, ok? Em mini-basquete, ambos. E a experiência é mesmo... é má. Verdadeiramente não há outra palavra para poder classificar, porque de facto não há... aquilo que foi a vivência que eu tive como treinadores de formação, que foi fundamental naquele momento, naquela altura, e tudo aquilo que me transmitiram, não só do jogo, como também, como disse há pouco, dos valores associados ao desporto, e portanto o conceito da prática do desporto e o que é que isso nos pode trazer, nos meus filhos isso ainda não aconteceu. Excetuando, e há que ressalvar, porque no Benfica acontece também muito isto, é as pessoas, infelizmente não é o clube, a formação do Benfica tem deficiências e, portanto, se tu tiveres a sorte de encontrar uma ou outra pessoa que de facto tenha esta capacidade, esta predisposição e que também já tenha alguma formação especializada e que depois possa transmitir aos miúdos, é ótimo. E no caso do Tiago, ele a partir de sub-10 apanhou o Duarte, que é o filho da Licas, mais novo. Sim. Pá, que é um miúdo espetacular, um miúdo apaixonadíssimo pelo aquilo que faz. Um miúdo que inclusive também está a fazer a sua formação na área. Epá, e tem sido uma lufada de ar fresco, de facto, porque o Tiago, entretanto, acabou por subir do sub-10 para o sub-12, embora fosse ainda sub-10, e eu, identificando que iria ficar com o Duarte e percebendo que isso era uma oportunidade dele poder ter uma experiência diferente, também fiz alguma força para que isso acontecesse. E, de facto, há 3 anos a esta parte, portanto, já está há 3 anos com o Duarte, tem sido uma ótima experiência, mas lá está, é um caso isolado, não, é uma pena que não haja um coletivo e uma equipa de trabalho contínua, porque os miúdos depois vão ter... Se há clube com condições para isso? Sim, não vamos falar das condições que o Benfica tem enquanto clube, como é óbvio, porque tem todas, mas de facto existe uma deficiência do ponto de vista da estrutura de formação, de recursos humanos, não é? E nomeadamente no basquetebol, portanto, eu sou uma crítica ativa, portanto não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência e até trabalho no clube, portanto não estou a fazer inconfidência mesmo nenhuma, posso falar à vontade. De facto não foi até agora, tirando este caso muito isolado do Tiago, uma boa experiência. A Sofia, pá, posso dizer que foi muito mal. Teve um ano também, lá está, mas isto não faz muito sentido uma jogadora que faz 6 anos de basquete, claro, e que ali nas sub-12 tem Elizabeth Parreira como treinadora e depois, entretanto, acabou. Saiu agora. Saiu para os Lombos. Mas eu consigo entender aquilo que o Ricardo disse, porque lá está, a minha filha jogou já várias vezes contra os Lombos e consigo perceber que ali há uma boa dinâmica de formação, de facto. E as pessoas que o Ricardo disse são pessoas que são conhecidas no mundo do basquete. E se és conhecido de alguma maneira, e eu, por exemplo, eu
não vou ser hipócrita e dizer que acompanho a formação de basquete, acompanho de vez em quando, quer dizer, vejo jogos dos meus irmãos, ou de vez em quando estava a jogar no Algés, agora nos últimos anos, e no Algés há essa cultura de, sei lá, tens jogo às 6, mas vais às 2 e vês o sub-14, as sub-16, mas pronto, não sou um conhecedor a fundo do que se passa na formação, mas os nomes que o Ricardo diz são nomes que são familiares, sim, ou seja, sim. E quando esses nomes soam certo, não é? Sabes Exato, que é por alguma razão. Exato. Sabes que é por alguma razão. Ainda te posso juntar 3 que não foram treinadores da minha filha, mas que fazem sentido, não é? Já tiveste a Mary Andrade, que Exato. quando jogou, treinou durante um ano uma equipa e fez um trabalho fabuloso. Não é? Claro. Ainda tens um João Pedro Vieira que está sim, lá, ainda tens um Ernesto, não sei se conheces, um moçambicano também, excelente treinador. Sim, lá está, há uma equipa e um corpo técnico que de facto tem ali uma lógica de continuidade e que tem um projeto orientador, percebes? Há uma coisa que eu acho que se passa muito cá em Portugal que tem a ver com aquilo que é a mentalidade também dos treinadores e muitas vezes incutida pelos clubes, que é um treinador. Eu acho que a pirâmide está um pouco invertida e os treinadores mais experientes, por vezes deviam ser aqueles a agarrar nos miúdos na base da pirâmide, ou seja, mais novos, e não digo que seja necessariamente no mini-basket, mas se calhar em sub-14, acabam por achar quase desprestigiante ficar com as equipas mais baixas. Não sei se sentem isso, mas eu tenho um bocado essa noção e acabamos por ver, tenho essa noção, tenho essa ideia, e acabamos por ver os treinadores mais velhos a ficarem com os escalões mais acima, digamos assim, e quando vemos algum treinador, e nós já havia muito isso, que era um treinador que pegava numa geração em sub-14, ia subindo com eles até a sub-18 e largava-os para séniores ou para sub-20, na altura ainda havia juniores lá. Sim. E eu acho havia um trabalho contínuo, não é? E eu acho que isso é importante. Ou mesmo também. quando não havia um trabalho contínuo do mesmo treinador, havia aquela passagem de testemunho, estamos a falar, lá está, de começar no Jorge Adelino, passar para o Tegas, ir ao Joia, portanto havia um trabalho contínuo, portanto isso era um luxo, não é? Um jogador que pudesse ter este privilégio era fabuloso. E há uma frase muito célebre que o Jorge Adelino, que os amigos contam, o Jorge Adelino conta do Carlos Tegas, que o Tegas não dizia que era treinador de basquete, dizia: eu sou treinador de júniores masculinos de basquetebol. Mas sabes, há malta que está virada exatamente para a formação e quando dão o salto para séniores percebem que não é aquilo que realmente nem queria mais novos porque gostava era aquele escalão da ambição de já relativamente adulto. Exato. E as pessoas não encontram, têm a ambição dos séniores, da primeira divisão da liga e não a ambição de perceber as suas capacidades e perceber onde é que encaixam melhor e perceber a coisa mais importante de todas, não é? Que a razão de ser do jogo é só uma, são os jogadores. Claro. E não são os X e os O's, os árbitros, nem os treinadores, são os jogadores. Claro. É a razão de existir. Tudo o resto é acessório. Claro. E acho que os treinadores muitos deles precisam de pensar nisso primeiro. Olha, desculpa, eu só queria dizer uma coisa sim. Que também em termos de comparação, estamos em cenários diferentes. Há uma particularidade também no caso dos meus filhos. Eles estão numa estrutura gigantesca e é preciso que isso também seja tido em conta, porque o conceito, lá está, de estar inserido numa estrutura tipo, sei lá, o Benfica ou o Sporting ou um Porto. Sim, são coisas completamente diferentes do que estar inserido num contexto de Lombos ou num clube contexto mais Algés. Pequeno, que é mais familiar, crias outro tipo de relações. Chegas, deixas à porta e voltas Exato. Eu estou a tentar fazer isso com o Guilherme, mas ele mas também só tem 3 anos, mas pronto, eu deixo lá no Baby Basket e tento sair do campo de vez em quando só para ter assim, para respirar um bocadinho, mas ele fica logo. Tenho que voltar logo para ver. Porque tudo que mas o objetivo é esse, é parar ali à porta do Algés e exatamente. Porque tudo o que gravita à volta da experiência social de um pequeno clube não é a mesma coisa necessariamente daquilo que é a vivência de uma grande estrutura e de um grande clube. Portanto, é preciso perceber essas diferenças e eu percebo que no contexto do Benfica isso é uma realidade e é uma adversidade. E até porque quando pensamos no contexto do Benfica há coisas
mudam e que também dificultam se calhar Muito, esse tipo muito. de relação, que é, por exemplo, os treinos são em não sei quantas escolas, não é? Escolas não são sempre ali, diversas não, na Grande Lisboa, a malta não está portanto, toda não estás junta no ali, clube, não tens certo. aquela cultura de clube, Claro. jogas com equipamentos que não te servem porque são os equipamentos dos séniores, mas ninguém está preocupado com Isso isso, também quer jogávamos dizer, no Algés. Eu quando comecei a esquece. jogar tinha que dar nós nas mas alças não. para o equipamento Não não me jogavas com cair. equipamento, em sub-10 não jogavas com equipamento de um Jogava tipo com de- qualquer coisa, sei lá, era o que vinha, Só havia equipamentos novos para os séniores. Exato, e depois dos séniores ia passando para os outros escalões Pá, mas- e Na esperança que encolhesse. exato, dás um nozinho nas alças e está bom para jogar. Diga-me uma coisa, como é que foi, e este último ano foi muito diferente em todos os aspectos, por todas as razões Sim. e mais algumas que conhecemos. Obviamente as dinâmicas em casa mudaram, com aulas online, todas as limitações que havia para os miúdos poderem fazer tudo e mais alguma coisa, mas na parte desportiva, e queria focar-me aqui um bocadinho convosco, nomeadamente os teus filhos que até são mais pequenos, Catarina, como é que é, bem, em primeiro lugar explicar a dois miúdos que, ok, a coisa que vocês gostam de fazer, que é ir jogar basquete, agora não vai dar. Como é que eles reagem a isso? Como é que foi gerir este processo afastado do basquete durante os últimos meses? O último ano? Já passou mais de um ano, entretanto. Não foi fácil, tanto um como o outro à sua maneira. Obviamente têm um grande gosto pela prática do basquetebol e acima de tudo estavam muito habituados já à rotina e à dinâmica do vai ao treino, vem do treino, tem o torneio ao fim de semana, portanto aquilo já estava muito incutido, e os amigos e vão aos torneios fora e portanto de repente não há nada disso, nada. É difícil de gerir, até porque eles têm que esgotar energias e portanto foi muito difícil de conseguir explicar que agora o treino não se faz na dinâmica normal, mas faz numa lógica virtual. E em que tu eles te ligas. tiveram treinos Sim, online? também aqui tive duas experiências diferentes e lá está, no caso do Benfica vai muitas pessoas. O Tiago teve durante toda a pandemia uma dinâmica espetacular com o Duarte, em que eles faziam os seus treinos online, não é? Portanto, e faziam os seus exercícios online. E portanto faziam uma hora e um quarto mais ou menos de treino. Aos dias normais de treino, na prática eles têm 3 vezes por semana, continuaram a ter as 3 vezes por semana na mesma. Seja, tentaram o que aconteceu foi dilatar um bocadinho mais porque não havia o jogo ao fim de semana e portanto faziam treino ao sábado. Okay? Faziam terça, quinta mas e sábado. Tentar manter o mais Sim, próximo daquilo que era sim, já as sim. rotinas deles. E depois foi muito giro ver como é que o treinador, lá está, quem está do lado de lá, consegue envolver as crianças numa dinâmica completamente diferente, em que às tantas até, quer dizer, o treino deixa de ser tão interessante, quer queiramos, quer não, é uma coisa completamente diferente, não é? Claro. E portanto, tu percebes que quem está do lado de lá tem ou não tem a capacidade de envolver e manter ativo o teu miúdo, se ele continua a querer ir ligar-se à terça e à quinta e ao sábado e fazer o treino. Certo. Pronto. Isso com o Tiago aconteceu sempre, bem. correu lindamente, até houve formas criativas e engraçadas. Chegámos a fazer torneios, chegaram eles a fazer torneios virtuais com a Associação de Basquetebol da Madeira, dinâmicas de equipa. Foi muito giro, foi em que constituíram, imagina, 6 equipas de 6 em skills, não é? Basicamente, e faziam dinâmicas de skills ligados com, no caso aqui, com as equipas da Madeira. Okay. E depois, na prática, estávamos a fazer jogos com pontuações para cada um dos skills e no final apuravam-se os vencedores. Pá, foi engraçado e foi uma forma, lá está, criativa de os manter ligados, de perceber que inclusivamente também não perderam aquela dinâmica da competição, não é? Porque acabou por estar lá. E portanto acabou por correr relativamente bem, tanto que uma das problemáticas também deste momento é a desistência dos miúdos da atividade, não é? E no caso, por exemplo, do Tiago, não se perdeu um único jogador da equipe, portanto o Duarte continuou com a equipa toda, os miúdos continuam a fazer e agora regressaram, estão obviamente todos contentes e por aí fora. Por contraponto, tenho um caso completamente diferente da Sofia. Lá está, a Sofia acabou por perder praticamente toda a equipa que tinha de sub-14. Foi muito triste, porque as miúdas foram desistindo, não houve capacidade de as envolver, não houve capacidade também de ter uma dinâmica de treino
e aí ainda por cima numa idade que já é um bocadinho mais exigente, não é? Já esperam um pouco mais do lado de lá, e portanto foi muito mal. Na prática ela acaba a época praticamente a juntar-se às sub-16, não tem equipa, por incapacidade de lá está, de envolver, de se manterem ligadas, de terem uma dinâmica de prática que tinha que ser diferenciada, sei lá, tinha que se inventar coisas diferentes. É isso mesmo. Sabes que eu nisso tenho, bem, em casa não é propriamente a minha casa, mas o meu pai, na experiência que teve na Índia, ele fala muito disso, que é tens de criar condições, imagina, de repente, e aqui num contexto diferente, não é virtual, mas de repente estás numa escola a achar que vais ter um clínico com 15 miúdos e de repente tens 3.000. Exato. E tens duas bolas para fazer um clínico com 3.000 miúdos, o que é que vais fazer? Vais fazer. Exato. Tens que arranjar formas. Exato. E aqui o desafio era outro, ok, era digital, era outro, mas bora lá manter os miúdos ligados, não é? Sim. E aliás, e eles também na Ásia, ainda há essa necessidade de manter os miúdos ligados, e agora é digital também, mas de facto eu acho que é isso, é tentar manter essa ligação, não é? Não se perder essa dinâmica. Eu acho que o sucesso ou insucesso desta etapa veio muito daquilo que quem esteve nas estruturas, portanto, e as pessoas que estiveram do lado dos clubes, conseguiram criar como dinâmicas, lá está, alternativas, para os miúdos continuarem a perceber que podiam fazer alguma coisa de basquete. E tu levavas os miúdos para jogar, ou como é que é? Sim, jogam lá em casa, ainda ensinas alguma coisa, ou eles já te ganham, como é que isso é? Eu tenho um corner em casa, uma tabela de basquete. Nós temos uma zona de exterior e eu criei lá, não podia deixar de criar um corner de uma tabela e tal, e portanto sempre que podemos praticámos, e nesta altura foi obviamente um espaço utilizado, mas ainda assim, até porque aquilo é um corner relativamente pequenino, a nossa atividade higiênica ao sábado era sempre ir para o Parque das Mamas, não sei se vocês conhecem, é um dos parques de Lisboa. Sei qual é. Pronto, e fazer ali 2x2, 3x3, não mais do que isso não era possível, mas quando éramos os 4 fazíamos nós os 4, 2x2, ou então se vinha mais um amigo da Sofia que também joga e não sei o quê, fazíamos ali 3x3 e fomos sempre fazendo e proporcionando isso. Tu deixas os teus filhos ganharem? Como é que isso funciona? Não, eu jogo a sério. É? Não, acho bem. O meu pai também era assim. Jogo a sério. O meu pai empurrava-me contra a parede, encarnascido no playground e não sei o quê. Sim, até porque eu não gosto de perder. Portanto... Ninguém gosta, acho que. E de quem passa. Portanto, eu jogo a sério. Aquilo é para jogar, é para jogar. Claro. Não há cá. Ricardo, e tu, ao longo deste tempo, a tua filha é mais velha, não é? Como é que acompanhaste este processo neste último ano? Ela já é sénior, já estava na liga, e por isso as paragens foram muito menores, não é? E a atividade, a grande diferença foi a falta de público, não é? Foi os pais não poderem ver e não utilizarem aqueles pretextos para ir passear quando há alguns jogos fora, que é o que nós fazemos muitas vezes. Às vezes vão jogar ao Algarve, vão e voltam no mesmo dia, mas os pais vão na sexta e regressam no domingo, não é? Portanto, claro. Faltou mais essa parte, mas do ponto de vista nas séniores foi isso, daquilo que eu falava. Mas há um período em que elas não podiam sequer treinar, não é? Houve um período, nesta época, eu penso que houve um período muito curto. Na anterior estava no Algés e acabou em março. Acabou em março e ela aí, como é que geriu isso? Treinava sozinha? Treinava sozinha, tinha treinos de equipa, treinava sozinha, corria, teve algum cuidado com a forma física. Em casa temos muito hábito de fazer exercício ao ar livre e de ir correr para o pé da praia, que foi sempre uma coisa que foi quase sempre possível, e isso fez com que o confinamento fosse mais agradável. Fosse ultrapassado, mais leve. E como é que essa questão de jogar sem público, o que é que ela diz em relação a isso? Deve ser estranhíssimo, eu não sei bem. Eles jogaram sempre, muitas vezes, sem público, não é? Estranharam a regra porque as pessoas que costumam estar à bancada são as pessoas com quem elas estão no dia-a-dia, por isso não tinha muita lógica, mas estranharam um bocadinho no início, mas depois habituaram-se. É normal haver pouca gente a ver os jogos, infelizmente. É?
Mas a nível de séniores, achei que por acaso nos Lombos que havia ali uma dinâmica assim de... Há os jovens... Até porque as equipas de formação vão... Os jovens das equipas de formação costumam ir, mas na generalidade, nos vários padrões, não há muita gente. Eu tenho uma experiência completamente diferente. Os pais da formação enchem os pavilhões. Mas isso é a próxima pergunta que eu tenho para vocês, que é os pais na bancada. E sabendo que no basquete é diferente, por exemplo, do futebol. Eu tenho um irmão que joga futebol, tu tens um filho que também está ligado ao futebol, e que jogou e que agora está como treinador, não é? Não. Faz parte de uma equipa técnica, está nos Estados Unidos, faz parte de uma equipa técnica. Eu vou-te ser sincero, eu só para aí anteontem é que soube que era teu filho, mas nós somos amigos no Facebook e ele de vez em quando põe lá umas análises, muito boas de futebol. Eu também não percebo muito de futebol, mas se calhar é por não perceber que compro aquilo tudo que ele não, estou a brincar, mas de facto ele faz umas análises incríveis. E eu, no outro dia, há 2 ou 3 dias, é que percebi que era teu filho. Mas sabemos que os pais num jogo de futebol são completamente diferentes dos pais num jogo de basquete. Vamos já distinguir as coisas. Ainda assim, há comportamentos, já assistiram assim a comportamentos pouco formadores, vá? Já. Nós próprios como pais, aquilo mexe e às vezes há comportamentos que uma pessoa pensava que não deveria ter que ter. Eu contive muito durante até a determinada altura, e houve um momento que eu tive que dizer aos meus filhos: eu eduquei-vos bem, vocês já sabem como é que se deve estar. Por isso, a partir de agora esqueçam o que vão ver na bancada. De vez em quando, quando salta assim uma coisa, olha, não é correto, mas e passa-se o mesmo que passava sobretudo quando eu fui treinador de infantis, e houve uma altura que eu deixei mesmo, porque havia 2 coisas que me irritavam brutalmente, 3 coisas: árbitros prepotentes, com miúdos, os treinadores das outras equipas que punham em infantis ali uma coisa louca de competitividade, e os pais na bancada. E realmente continua a haver as questões das prepotências e os comportamentos de alguns treinadores são aquilo que me faz saltar mais a tampa. Sabes que há uns anos eu tirei o curso de nível 1 e só treinei durante um ano, mas houve 2 coisas que ao fim desse ano também me fizeram não querer continuar. Uma foi perceber que, na verdade, gosto muito mais de jogar do que de treinar, e então ainda decidi tentar jogar mais um ano e ainda estou com o bichinho para ver se jogo mais, mas pronto, ainda não consegui desligar completamente esse chip. E o outro foi o processo do nível 1, a forma como está montado, e depois foi exatamente isso que estás a dizer, o contacto, bem, com árbitros não posso dizer que tenha sido por aí, porque era raro o jogo em que tínhamos árbitros, na verdade, que é uma realidade agora que também acho que a nível de formação não é nada positivo, que é não haver árbitros nos jogos de sub-14, o meu escalão era sub-14, não havia árbitros nos jogos de sub-14, e o árbitro tem que fazer parte do processo de formação também, porque tem que ensinar as regras aos miúdos, ponto. Pronto, e isso era uma questão que me incomodava bastante, mas e depois era também os treinadores, e eu via coisas que dizia, espera aí, o filme não pode ser este. Eu tive treinadores em jogos de sub-14 a ameaçar os meus jogadores que lhes batiam e que faziam isto e que faziam assim, espera aí, isto não pode ser por aqui. E de facto também me fez desligar assim um bocado o chip. Sim. Eu posso dizer que quando comecei a ver um bocadinho mais a sério, não é? Porque a Mini não tem tanta, são aqueles convívios, mas quando comecei a ver jogos já de sub-12, tanto da Sofia e agora do Tiago, ou de sub-14, até me recordo de uma vez fiquei tão, pensei assim, isto não é normal, isto não faz sentido. Estes retratos que o Ricardo acaba por fazer, sejam eles dos pais, sejam eles dos treinadores das outras equipas, já vi coisas da maior aberração, o trato com os miúdos, a forma como se passa a dinâmica do jogo e afinal de contas qual é o objetivo daquilo no final do dia, não é? Mas até dei para mim uma vez fazer uma chamada para o Ricardo Vasconcelos, disse assim para o Ricardo, desculpa, ajuda-me porque eu estou completamente, ou eu que não sei ser pai ou mãe neste contexto, ou isto é mesmo assim. E lembro-me que tivemos uma ótima conversa na altura
e em que o Ricardo até me disse que estava, na altura, a imprimir uma dinâmica de 15 em 15 dias fazia palestras com os pais, formativa, e que eu acho que é fundamental, porque era o que ele dizia, as pessoas perderam a noção daquilo que é efetivamente a prática do desporto e aquilo que são os valores que se pretendem incutir, não é? Sim. E, portanto, vão para ali à espera que a criança, e portanto eu não estou a falar de séniores, estou a falar mesmo desta faixa etária, das crianças, da base do mini-basket, ainda nem cheguei aos sub-16 ou aos sub-18, portanto toda a base do sim. mini-basket, vá vencer o jogo, tenha que jogar, tenha que marcar mais pontos, isto não faz sentido, não é? Portanto, não é isso que se espera nesta altura da formação deles. E, portanto, eu lembro-me que falei, trocámos algumas ideias com isso, e ele disse, olha, mas isso é normal. E, portanto, tu vais encontrar, e infelizmente isso é o padrão atual. Há muito para fazer, e é verdade. E acho que até na dinâmica dos clubes seria interessante. Mas há muitos fazer clubes que a própria mentalidade daquilo que é a formação deles acaba por incutir isso para os pais. Sim, é verdade. É verdade. E tu sentes a diferença, vais jogar a certos sítios e percebes. E não quer dizer que no final do dia o objetivo do jogo não seja vencer. Mas é preciso perder, como dizias há pouco. Exatamente. Pontos. É preciso explicar ou dar, no fundo, aos intervenientes, e os pais são intervenientes, quer queremos, quer não, fazem parte, não é? Aquilo que são os princípios fundamentais em determinados momentos, não é? E eu acho que isso hoje em dia era mesmo muito, muito, muito importante. Eu vejo, é como te digo, na realidade da formação, os meus miúdos vão a torneios e os pavilhões estão cheios de pais, ok? Basicamente é isto. Portanto, são os pais que vão, que se deslocam e enchem o pavilhão. Os pais são essenciais na formação, porque sem pais não há viagens, muitas vezes não há equipamentos. Sim, os pais que é isso que eu estou a dizer, são os intervenientes pais, no processo, certo, e contribuem para o processo. Sim. Têm que saber até onde é que... Tem que perceber onde é que está a linha limite de fronteira, a partir do qual eu sou pai e deixo de intervir, e aqui a partir do momento em que o jogo se passa e é o treinador e o jogador que tem que jogar. Até porque os miúdos depois sentem-se afetados por isso. Pressionados, claro que sim. Sentem-se afetados por isso. Claro há coisas que não lembram ao diabo, não é? Teres um pai a gritar em cima de um treinador que está a dar orientações não faz sentido, claro. Não é? Não tem lógica, porque às tantas estás focado naquilo que o teu pai te está a dizer e não estás focado em nada. Eu tenho uma imagem, o meu filho jogava futebol, sei lá, com 8 ou 9 anos, e a ver um miúdo a fazer um lançamento de linha lateral e ouvir-se da bancada. Passa ao João, que era o pai do João, passa ao Manel, que era o pai do Manel. Você estava a jogar PlayStation, era o comando da PlayStation. Nem deixarem tomar uma decisão Exato, não é? Exato. E isso influencia os miúdos, claramente, porque os miúdos sabem que têm a presença dos pais, têm essa noção, claro. E, portanto, se tu vais interferir no momento do jogo, a criança, o miúdo, etc., vai estar ligado àquilo que tu estás a dizer, quer-te agradar, quer fazer aquilo que... Pronto. Em iniciados no futebol existiam miúdos que se lesionavam sempre na véspera dos jogos importantes. Dos jogos importantes, porque era o pai... Pois. Eu lembro perfeitamente era o pai que na bancada mais pressão punha e o miúdo lesioava-se e não estava. Há um jogo do meu irmão, ele devia ter pai 10 ou 11 anos, o meu irmão que joga futebol. Eu lembro perfeitamente do dia, porque foi no dia de anos da minha mãe. Eu, na altura jogava no Iliabum e vim cá abaixo para os anos da minha mãe. Jogava no Iliabum ou na Académica. Lembro que estava lá em cima e vim cá abaixo para os anos da minha mãe. E nesse dia de manhã fomos ver o jogo do meu irmão. E aquilo às tantas, eu tinha um senhor atrás de mim que era a insultar os miúdos da própria equipa, a insultar o treinador. E havia crianças na bancada e havia crianças a jogar. Estamos a falar de 10, 11 anos. E os miúdos estavam a jogar. Eu, às tantas, um domingo de manhã, olhei para o homem uma vez e disse: calme-se lá, estou aqui miúdo. O que é que queres tu também? Ao filho disto, vê lá se não sei o que. Lá é de manhã. E levantei-me e fui lá ter com o senhor, apertei-lhe assim aqui o ombro. Bora lá acalmar e tal. E o homem saiu, foi para o outro lado do campo, continuou, mas saiu ao pé de nós e foi para o outro lado. E ali uma pressão enorme. Mas pronto, de facto, infelizmente, isso. Acaba por acontecer. Felizmente, na nossa modalidade também há. Acho que não é tão grave, mas também há esse tipo de pressão. Há uma coisa que o Ricardo disse que é verdade. Nunca me tinha visto no papel de mãe, não é? Lá está, a ver os filhos a jogar. E claro, eu normalmente não costumo ver os jogos. Pronto, o grupo dos pais
do clube, eu costumo sentar assim no meu canto. Ainda assim, já dei por mim a gritar tipo, defende, não sei o quê. Isso Mas aí faz às parte. vezes a sensação que eu tenho era tipo, pá, parece que estou no banco de bola a puxar pela defesa, aquela coisa, que é a emoção do jogo. Claro. Mas de Mas facto. isso é apoiar. Isso aí é puxar exatamente, por é eles, aquilo isso que eu faz-se acho bem, não é? que deve ser o nosso papel. É isto, é Exato. puxar para eles, ponto. E a Claro. partir daí nada mais, não é? Mas mesmo a esse nível há um exagero Sim, grande. Parece que os pais de repente idolatram os filhos Sim, e as crianças sim, todas. sim. Ou seja, Pois. há uma forma de estar, penso eu, na minha perspectiva, Sim, pouco sim. educativa, não é? E são aos 12 e aos 13 anos parece que é. Já são os melhores jogadores do Não, mundo. E eu acho que isso aí também tem a ver com a facilidade dos miúdos hoje em dia verem tudo e mais alguma coisa, Sim. que acaba por não, se não há alguém ali a equilibrar, tu tens 12 anos, tu não és o Steph Curry, não és o Kobe, não és o LeBron, não és, tipo, relaxa. E acho que é importante, tanto pais como treinadores, conseguirem equilibrar um pouco as coisas, porque os miúdos, por verem tudo e mais alguma coisa, depois querem fazer tudo e mais alguma coisa e acham que já são, se calhar, também. E de facto, hoje em dia, os pais há muitos pais que têm esse desejo ou essa vontade que o filho aos 12, aos 14, aos 16 vai ser jogador. Sim. Não vai. Eu costumo falar com os pais com quem me dou, a dizer, atenção, eles vão ser jogadores aos 20 e tal, os que não desistirem neste percurso. Claro. Portanto, ainda têm muito tempo para... não tinha que ser, também não há que forçar, não é? Exato, portanto, ainda têm muito tempo a percorrer e não há claro. que sequer colocar essa pressão nos miúdos no final do dia, não é? Sim. Ora, nós estamos aqui já a caminhar aqui para a reta final. Eu sinto que vou sair daqui preparado para ser melhor pai na bancada com os meus filhos, se quiserem jogar basquete, jogarem basquete ou outra coisa qualquer. Mas estamos aqui a caminhar para o final e termino com as mesmas perguntas que termino com todos os convidados. E a primeira pergunta é para ti, Catarina: o melhor 5 do basquete feminino para ti que viste a jogar em Portugal, jogadoras portuguesas, jogadoras estrangeiras, top 5. Ricardo, se quiseres ir já pensando também no top 5 masculino, bora aí. O melhor 5 é aquele que eu Tu vivi. viste, que jogaram contigo. Queres que eu te dê um 5? Sim, e não precisa de ser tipo base, segundo base, pode ser as 5 melhores, para facilitar um bocadinho ou para dificultar. Se já tiveres o teu 5 e quiseres ir dizendo, também podes chegar à frente. Eu já tenho aí, eu gosto muito do coletivo sempre, que é uma coisa importante. Então aquela equipa do Benfica dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, entra por ali, não é? Com os Jean-Jacques. Há muita gente que passa por aqui que dá essa... Com os Jean-Jacques, com o Mike, com o Carlos Lisboa, o Zé Carlos Guimarães, o Henrique Vieira e o Pedro Miguel, ali tem que entrar. E daqueles duelos que aqui havia com o Porto, tem que entrar o Paulo Pinto e um Jared Miller. Sim. Foi um jogador incrível. Que parecia um agricultor que dentro do campo dava cabo do Benfica. É. Impressionante. Anda muito à volta disso. O meu 5 é a Tisha, a Sana Soares, a Sara Ferreira, a Clarice e sei lá, podia jogar a Ju, Mariana Kosterkova, basicamente. Mariana Kosterkova, acho que ainda ninguém tinha falado nela aqui. Sim. Mas é giro, é por isso que eu gosto desta pergunta, porque tendo em conta, lá está, a geração de cada um, os anos em que vocês jogaram, as referências são outras. É que eu joguei naquele clássico de Santarém, que não é possível de esquecer, tipo, sabes, Tisha, Sara, Clarice, eram cenas mesmo que dentro de campo aquilo era uma coisa muito fervilhante, percebes? Porque, foi assim, foram equipas mesmo incríveis. que marcaram ali a diferença numa determinada geração, como é lógico, sim, foram equipas incríveis. E é evidente que ela, a Tisha, determinava muito um jogo diferente no feminino, quer queiramos, quer não. Até, eu lembro-me de ver a Tisha a partir não sei quantos rapazes em Nova Iorque. Tu foste a esse campo? Não foi a Sara. Okay. Não foi. Quando foram campeões nacionais, sim, não era? Foi. E o clube ofereceu. Sim, a ir aos Estados Unidos. A Pace University. E eu vou no ano a seguir para lá. Na altura eu fui, eu era miúdo, tinha pai 10 anos, ou 11 anos, e lembro-me da malta a jogar lá na Universidade de Pace e a Tisha a jogar com rapazes e
Tipo, era a melhor jogadora do campo. É que repara, na altura, à época, os Estrelas da Avenida eram um clássico, basicamente. Lena Aires, Paulinha, Diná, mas era um jogo muito Eliseu Beja. Era um clássico, e era um jogo de basquete muito bem jogado, mas muito Eliseu Beja. E aparece ali uma dinâmica, uma ruptura completamente diferente. Uma magia diferente, não é? Com uma liberdade de jogo Sim. claramente liderada pelaquela jogadora, como é óbvio, com um treinador, João Vidal, completamente contrário àquilo que era a dinâmica do Eliseu, mas era um basquete de homem, de um jogo em contra-ataque, um jogo muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais floreado, e coisas que tu normalmente não estás habituado a ver no feminino, não é? Sim, a Tisha muda completamente o jogo. Completamente. Aparece uma lógica de jogo completamente diferente e marca claramente naquela época um bocadinho a diferença. Olha, e se pudessem convidar 3 pessoas para jantar, e o tema do jantar, o tema de conversa ao jantar tinha que ser basquete, quem é que eram as 3 pessoas que convidavam? Começo por ti, Catarina. Ou por ti, Ricardo, se já tiveres assim 3 nomes lá. Isso não... E aqui pode ser tipo quem quiserem. Se quiserem convidar o Phil Jackson, eu arranjo maneira de jantarem com o Phil Jackson. É tipo, é quem quiserem mesmo. É? Sim, é só um. Eu não me importava de jantar com ele. Então vai, pode ser o Phil Jackson e mais 2, vá. Já vou depois ver aqui se tenho o contacto ou se tenho que pedir a alguém. Mas vá. 3 nomes para jantar a falar de basquete. Se passamos por uma dessas, dão Phil Jackson, Sim. Steve Kerr e o Larry Bird. Acho que dava aí uma boa conversa. Então Phil Jackson, Michael Jordan e Magic. Também acho que dava aí. Se calhar juntávamos os 6 não, porque o Phil Jackson repetiu, vinham 5 para jantar e estava aí. É um treinador para terminar, de geração. Um conselho, e normalmente, e aqui vai ser diferente, normalmente é um conselho para quem está a começar a jogar basquete. Eu aqui quero que vocês deixem um conselho para quem é pai e tem um filho a começar a jogar basquete, que é o meu caso. Dei-me um conselho, tipo, nível, o que é que um pai, qual é a melhor dica que tem para um pai que tem um filho a começar a jogar basquete? Perceber se ele se está a divertir. A razão dele lá estar é essa. É ver se ele se está a divertir, se ele gosta, e se não gostar, há outras atividades e há outras atividades interessantes para fazer na vida. Certo. Sim. Acho que isto é o principal que o Ricardo referiu. Acrescentava a isso, se tiveres que tomar uma decisão numa escolha, claramente num sítio onde tu percebas que ele é feliz, que vai tirar partido disso além da dinâmica da prática do jogo. Sim. Acho que isso é muito importante. Porque depois vão ficar as amizades para a vida. Exatamente. Catarina, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. E obrigado também a quem esteve a assistir a mais um episódio do One on One by Hoopers, 11º episódio, penúltimo desta segunda temporada. Já sabem que podem ver este episódio e os outros nos sítios do costume, site da Hoopers, YouTube, Spotify, iTunes. Deem-nos feedback, que é importante para nós, e até o próximo episódio. Obrigado. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres
livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.